Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai continuar falando sobre expressões algébricas. Se você não viu os vídeos anteriores aqui do canal, eu vou deixar já na descrição aqui todos os vídeos que a gente já trabalhou previamente para você tirar todas as suas dúvidas e estar craque para acompanhar bem a aula de hoje. O nosso tema de hoje vai ser o quê? Descrever perímetros e áreas de polígonos através de expressões algébricas. Então, pega o seu material e, claro, vem estudar aqui comigo. Vamos embora! Vamos lá! O que você precisa lembrar é que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, já vou colocar aqui que o perímetro é a soma dos lados. Ok, mas você deve estar percebendo que eu não tenho a medida dos lados. Todos os lados aqui, eles são representados por expressões algébricas. Lembrando que uma expressão ela pode ser apenas um termo algébrico, como o x, tá? Então aqui eu tenho também outro lado medindo x, ou seja, é um número que eu não conheço. Ok? E esse lado aqui, ele mede x menos 2. Para calcular o perímetro, basta eu escrever aqui, P de perímetro vai ser a soma de todas as medidas. Ou seja, esse lado, que é x, adicionado com esse lado, que também é x, adicionado com o terceiro lado, que é x menos 2. Então, eu vou escrever aqui x menos 2. Opa, é menos 2. Ok, agora o que eu preciso fazer? Se você viu a nossa aula passada sobre termos semelhantes, você já deve estar identificando aí que a gente pode reduzir os termos semelhantes. Então, esse termo aqui, ele é semelhante com esse e com esse, porque eles têm a mesma parte literal. Então aqui, eu tenho um x mais um x mais um x. Reduzindo, fazendo a conta entre os termos semelhantes, 1 mais 1 vai dar 3. E repete a letra. E o 2, professor, e esse 2 aqui, o que eu faço? Ele não tem um termo semelhante aí. É só você repetir. Você vai repetir o menos 2 aqui. Prontinho. Tá, professor, mas e agora? O que vai dar 3x menos 2? Não vai dar nada. Você vai ter que deixar a resposta assim. Por mais que você se sinta incomodado ou incomodada em deixar uma resposta assim, sem um número, é assim que a gente vai representar o perímetro através de uma expressão algébrica. Então, não é um número natural, inteiro ou real, é uma expressão algébrica. Ela fica assim, aberta. Por quê? Porque eu não sei a medida de x. Se eu souber o valor do x, aí eu consigo achar um valor específico, ok? Vamos lá. Letra B. Letra B. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, claro, identificar a medida de cada lado do polígono. Se você observar, tem alguns lados aqui que eu não tenho a medida. Por exemplo, esse aqui, Deixa eu botar de laranja para ficar mais destacado. Esse lado aqui eu não tenho a medida, mas eu posso deduzir. Olha só, essa alturinha aqui de laranja, ela vai ter a mesma medida que essa altura aqui. Ou seja, eu não sei o valor numérico, mas eu sei que vai valer 2A também. Então, eu vou escrever aqui, 2A. Tem outras medidas ali que a gente consegue deduzir. Por exemplo, essa eu sei que vai ser 2A, essa daqui. Mas essa daqui eu não tenho, mas eu posso deduzir. Eu vou deduzir aqui, que ela é 2A também. Por quê? Vai ser 2A porque essa altura tem a mesma medida que essa altura. Então,
aqui vai ser 2A também. E por fim, esse pedacinho aqui, ó. Eu sei que ele vai ser 2A. Ah, claro, tudo está dando 2A, mas não é por isso. É porque eu sei que esse 2A aqui, que está na parte de cima, eu posso rebater ele para baixo. Tem 2A. Esse 2A que está em cima, ele tem a mesma medida que essa partezinha, 2A. Só que tudo da base não mede 6. Se eu já tenho 2, para cá falta 2A. Ou seja, eu posso concluir que essa parte é a mesma daqui. Nossa, professor, isso é muito difícil. Se tiver muito complicado, volta um pouquinho o vídeo para você entender muito bem. Aí a gente vai fazendo alguns exercícios, você vai entender mais claramente, ok? Não se preocupa. Então eu vou tirar todos esses rascunhos que eu fiz aqui para não poluir o desenho. Agora eu tenho a medida de todos eles. Vamos escrever aqui, então, o perímetro. O perímetro vai ser 2A, aí eu somo com 2A. Repara aqui, à medida que eu estou escrevendo, eu estou circulando, para eu não me perder na quantidade. Ó, 2A. Depois, outro 2A. Nossa, professor, muito 2A. É isso aí mesmo. Então, vamos escrever todos aqui, rapidinho. Prontinho. Agora, ó, vamos ver aqui se a gente escreveu todos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes o 2A. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, então tá certinho. Então, eu vou ter que reduzir esses termos. Como que eu reduzo? Fazendo a conta entre eles. Vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. 14A somado com 6A. Isso costuma dar 20A. Observa que a expressão algébrica do final, ela só tem um termo só. É só um termo. Essa aqui possui dois termos. Dois termos. Beleza? Vamos ver agora como que a gente trabalha com área. Vamos lá. Agora, trabalhando com área, é bastante importante você estar bem atento e atenta para a gente aprender a descrever fórmulas para poder calcular a área. Por quê? Você aprendeu que a área de um quadrado, esse aqui eu estou pressupondo que é um quadradinho na letra A, você aprendeu que a área é a base vezes a altura. Então, você escrevia base vezes altura. Agora, a gente vai botar uma fórmula como se fosse em expressões algébricas. Como se fosse não, né? Em expressões algébricas. Como que funciona? Você sabe que a base mede A. E a altura também tem que ser a mesma medida. Ok, então, ó, professor, eu sei que a área tem que ser a base, que é A, vezes a altura. Ah, então eu sei que aqui é 1, aqui é 1. Então, ó, base vezes a altura aqui vai dar 2A. Agora que eu te pego. Tá errado. Por que que tá errado? Observa aqui, essa é uma das maiores dúvidas que os alunos têm quando começam a aprender a álgebra, as expressões algébricas. Olha o seguinte, eu vou colocar aqui um exemplo numérico para você entender bem. Olha só, se eu tenho um exemplo aqui como 3 e 3. 3 somado com 3. Você sabe que isso aqui vai ser 6, é claro, mas você não pode escrever como 2 vezes o 3? Sim ou não? Ah, legal. E se você tem aqui um exemplo como se fosse o 3, só que em vez de mais eu tenho vezes.
3 vezes o 3. Como que eu resolvo isso? 3 vezes 3, 9. Sim, mas eu vou escrever isso de outra forma. Você não pode escrever um número vezes ele mesmo como ele elevado a 2? Então guarda essa anotação aí, ó. Coloca num post-it, numa luz neon aí no seu caderno para você não esquecer. Olha só, quando você tem adição, você coloca o 2 multiplicando. Quando você tem multiplicação, você tem que colocar o 2 no expoente. Então por que quando você tem letra, você faz diferente? Essa letra aqui, ó, é um número, só que um número desconhecido. Se lembra da primeira aulinha que a gente viu? A letra, ela representa um número desconhecido. Então, eu utilizo o mesmo raciocínio que eu uso para número. Então, eu vou botar aqui, ó, A de área vai ser o Azinho, que é a medida da base, vezes a altura, que também é o Azinho. Então, eu tenho que botar aqui, ó, multiplicação, eu coloco elevado a 2. Com isso, a gente tem uma fórmula para representar a área, que é a medida do lado elevado ao quadrado. Tudo bem? Não é tão difícil, né? Eu acho que a parte que você precisa prestar mais atenção é quando você tem que colocar o expoente 2 em vez de colocar o 2 na frente multiplicando, beleza? Agora aqui, ó, nesse retângulo aqui, como que é a área de um retângulo? Você deve lembrar que a área de um retângulo, vou botar lá em cima para não misturar com aquela partezinha especial aqui que você não pode esquecer, tá? Essa parte aqui você precisa anotar. Ok. É a área do retângulo. Você sabe que é base vezes a altura também. Então, eu vou escrever aqui, ó, 7b, que é a base, vezes a altura, que é 2b. Quando você tem uma situação dessa, você vai fazer o quê? Você tem que multiplicar os coeficientes. Então, eu faço 2 vezes 7, que vai dar 14. E o b eu tenho que multiplicar pelo outro b. Então, ó, eu vou ter aqui b vezes o b. Espera aí, b vezes o b eu vou fazer semelhante a essa parte aqui da letra A, ó. O a vezes o a não dá a elevado a 2? Então, b vezes o b tem que dar b elevado a 2. Então, ó, nós temos aqui uma forma de fazer operações com expressões algébricas. Observa só, juntando a aula que a gente viu de redução de termos semelhantes, com essa aula aqui, né, mais especificamente a área de polígonos, a gente tem o quê? Quando você tem adição e subtração, você faz a conta com os coeficientes e repete a letra, repete a parte literal, ok? Anota aí. Quando você tem multiplicação, você tem que fazer a conta entre os coeficientes, só que também vai ter que fazer a conta entre a parte literal, não é só repetir. Repara que eu não repeti aqui, ó, somente o b, eu multipliquei o b vezes o outro. Então dá b ao quadrado. Então, na multiplicação, você vai ter que colocar ao quadrado. Ou, quando tem 3, né? Se fosse b vezes b vezes b. b elevado ao cubo e por aí vai. E na divisão, professor? Na divisão, você também vai ter que efetuar essa continha. Mas a gente vai utilizar em aulas que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E claro, não deixa de deixar aquele seu joinha. Tudo bem? Então por hoje é só. Tchau, tchau!